Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Lucas lá do Linha de 3 e hoje eu estou aqui em mais um episódio do Radar Missão. No episódio de hoje eu vou escolher o melhor jogador do momento de cada uma das 20 equipes do Brasileirão de 2025. O principal critério que eu vou usar é o impacto na equipe no atual momento. Não necessariamente significa que aquele jogador é o melhor tecnicamente da equipe, mas é o mais importante ou que vive a melhor fase. Dito isso, vamos logo para a lista. Começando pelo Juventude. A minha escolha é o volante Jadson. Foi muito importante no Brasileirão passado na campanha do Juventude e segue atuando em um bom nível pela equipe gaúcha. É um pilar bem importante para o sistema defensivo do Juventude e também o primeiro armador da equipe. Já no Fortaleza eu vou de Lucero. Aqui eu fiquei na dúvida entre o centroavante argentino ou o goleiro João Paulo. João Paulo foi o melhor goleiro do Brasileirão passado, mas fez um começo de temporada mediano. Pelo momento eu vou de Lucero mesmo. Na temporada são 7 gols em 16 jogos. É a principal referência do Fortaleza no ataque e no momento é insubstituível, né? No Vasco a minha escolha é o Pirata Verratti. Pra mim o segundo melhor camisa 9 de área do futebol brasileiro atualmente, só fica atrás do Pedro. É o jogador com o maior poder de decisão do Vasco e já faz um tempo que salvou e muito a equipe carioca. São 10 gols e 2 assistências na temporada. Já aproveitando, eu destaco aqui que o português Nuno Moreira tem muito potencial para ser um dos caras do Vasco nas próximas temporadas, hein? Já no Cruzeiro foi uma escolha bem complicada, já que a equipe mineira faz o começo de temporada ruim e não tem nenhum destaque individual que chame muita atenção. Por isso eu sigo com o cara mais regular da equipe, que é o Matheus Pereira. Fez uma baita temporada passada e começou esse ano não tão bem, mas segue sendo o melhor jogador tecnicamente no momento também da equipe. No Grêmio, a minha escolha é o artilheiro da equipe, o Martin Braithwaite. Mesmo caso do Verratti e do Lucero. É o jogador com maior poder de decisão e vem segurando bem a bronca lá na frente de um time que não inicia o ano tão bem. São 8 gols em 12 jogos na temporada. Bom início para um jogador que já vi muito bem do ano passado. E eu também deixo aqui uma menção honrosa pro Volpi, que vem surpreendendo e indo muito bem no gol do Grêmio. No Ceará eu vou seguir o caso dos centroavantes que decidem. A minha escolha é o Pedro Raul, um jogador que vem se recuperando de temporadas passadas muito ruins por Corinthians e Vasco e agora vem sendo a esperança de gols do Ceará para a temporada. São 7 gols em 11 jogos, um início muito promissor. No Bragantino eu vou aqui com o primeiro defensor dessa lista e vai ser o Juninho Capixaba. Já foi muito importante na temporada passada e segue mantendo essa regularidade. Eu gosto bastante desse lateral esquerdo e considero ele essencial para massa bruta e um dos melhores na posição aqui no país. No Flamengo não podia ser diferente. O Gerson é o grande pilar da equipe e não pode ser substituído. Hoje o jogo do Flamengo depende totalmente do meia, que vem se tornando cada vez mais protagonista da equipe. Ano passado foi a sua melhor temporada individual pelo Flamengo. E eu falo de individual, não de títulos ou do total. E não tá dando sinais que ele vai cair de rendimento nessa temporada. No Bahia é um jogador que chegou agora, mas já vem dando um ar de que vai fazer muito barulho. É o Eric Pulga, que vem fazendo um começo muito promissor pelo Esquadrão de Aço e deve ser o grande nome da equipe no restante da temporada. E eu deixo aqui uma menção honrosa e bem honrosa, porque foi bem difícil escolher entre os dois do Jean Lucas, que ele é um jogador que é importante há um pouco mais de tempo, né? Eu gosto bastante do Jean Lucas, acho ele no meio bem completo e não seria nenhum absurdo falar que hoje ele é o cara do Bahia também. Mas o Eric Pulga tá particularmente me empolgando muito, eu acho que ele é um jogador que tem muito para oferecer pro futebol do Bahia e pro futebol brasileiro em geral. Então olho nele que eu acho que vai ser uma temporada muito boa do Pulga. Ele é a minha aposta de jogador não tão badalado que vai fazer um baita campeonato. No Corinthians, pra mim, foi talvez a disputa mais acirrada dessa lista. Eu fiquei muito indeciso entre o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto. Porém, pelo fator de poder de decisão, por fim a minha escolha foi o Yuri. Desde a temporada passada ele vem marcando muitos gols e também ficando conhecido por ser um jogador de jogos grandes. Marcou em vários clássicos e em jogos muito importantes. Tem muita estrela, o menino Yuri continua em uma ótima fase pelo Coringão. Por isso é a minha escolha. No Internacional, o que pra mim é o melhor camisa 10 do Brasil na atualidade. O Alan Patrick é craque e importantíssimo pro esquema do Roger Machado. Cadenciador de posse, armador, finalizador de jogadas, ele faz diversas funções na equipe e é indispensável pro Inter. Aliás, queria aqui deixar a reflexão, né, que é um jogador que é muito pedido na seleção brasileira e tem um debate muito grande, né? Será que dá pra levar o Alan Patrick? Ele não é um jogador mais novo, né? Ele já passou da casa dos 30 anos e ele não tem muito o perfil de meias que a seleção vem chamando nos últimos anos, que é um meia mais móvel, mais rápido. Não que o Alan Patrick não seja móvel, ele é bem móvel, só que ele não é um meia muito rápido, que troca muito ali de várias posições, como os meias que o Brasil leva. O Brasil tá optando bastante por meias polivalentes, pelo menos os últimos técnicos optaram. Só que se o Matheus Pereira foi chamado recentemente, não seria nenhum absurdo o Alan Patrick ser chamado. Hoje o Alan Patrick, até naquela época, pra mim o Alan Patrick era mais jogador que o Matheus Pereira. O Alan Patrick é muito bom, como eu falo, é o melhor camisa
camisa 10 do Brasil. Não falo 10 só de número de camisa, eu falo 10 a posição daquele meia mais cerebral, que atrasa um pouco mais o jogo ali a passada, que pensa um pouco mais, cadencia mais. Eu acho que o Alan Patrick é seleção, minha opinião. Não acho um absurdo alguém falar, não, ele não é isso por causa da idade, por causa daquilo. Também não acho que é um absurdo. Pra mim é seleção. Agora, depois de falar disso, seguindo aqui com a lista, a gente vai com o Botafogo, com um exemplo bem parecido com o do Cruzeiro. O Fogão não faz o início de temporada bom, na verdade faz o início de temporada tenebroso e não tem um grande destaque individual. Por isso eu vou com o jogador mais regular da temporada passada e que vem mantendo um pouco esse nível, que é o Jefferson Savarino. Eu gosto bastante de Savarino, eu já falei, tem um vídeo lá na página, na linha de 3, se vocês quiserem dar uma olhada, onde eu falo por que o Savarino foi o jogador mais importante do Botafogo no ano, nesse ano tão bom do Botafogo, e ele foi o melhor jogador do Botafogo pra mim. Tiveram jogadores mais decisivos, que foi, por exemplo, Luiz Henrique e Igor Jesus. Só que o Savarino foi o jogador com maior volume ali no campo, foi o jogador que mais participou das coisas, foi o jogador que mais apareceu também. Eu acho o Savarino extremamente craque e ele tá sofrendo um pouco, talvez o jogador que tá mais sentindo essa fase ruim do Botafogo junto com o Igor Jesus, mas ele ainda conseguiu manter um pouquinho daquele lapso que ele teve no ano passado, eu acho, mas que nem tem atuado tanto também. Agora indo pra equipe do São Paulo, outro empate técnico na minha escolha. Eu fiquei muito dividido entre o Lucas Moura e o Oscar, porém por tudo que veio fazendo pela equipe nos últimos anos, eu vou de Lucas Moura. É um jogador com muita qualidade que também é extremamente decisivo em jogos grandes. Aliás, eu deixo aqui registrado que eu acho que o Lucas Moura é talvez o jogador mais subestimado do futebol brasileiro hoje. Tu monta uma lista dos melhores jogadores do futebol brasileiro e raramente alguém vai botar o Lucas Moura. E eu acho isso um absurdo. Ele é um jogador que não é citado quando se fala dos grandes jogadores hoje do futebol brasileiro. Ele é um senhor de meia. E ele é meia, ele é ponta, ele é segundo atacante, ele faz várias posições se precisar. Eu gosto muito do Lucas Moura. Bola no tecnicamente, poucos jogadores são melhor que ele no futebol brasileiro. É um jogador que sabe conduzir muito bem a bola, arranca muito, dribla em um espaço muito curto, tem uma consciência tática muito grande e apesar da idade ainda é um jogador muito explosivo. Eu acho o Lucas Moura craque e acho que ele devia ser mais valorizado no cenário nacional. E também é um cara que veio decidir uma Copa do Brasil pro São Paulo, da primeira Copa do Brasil de São Paulo. Isso não é qualquer um que faz, isso é coisa de quem tem estrela. Agora no esporte eu vou de Lucas Lima. O meia é o grande pilar criativo da equipe pernambucana. É simples de entender a importância dele pro Leão. Se o Lucas Lima não tá bem no jogo, a equipe praticamente não cria. O Lucas Lima renasceu no esporte recentemente e vem jogando muito por lá. No Palmeiras, o jogador mais jovem dessa lista inteira. Atualmente, Estevão é sim o cara do Verdão. Apesar de ser criticado por se esconder em jogos grandes, os números não mentem e mostram que em um Palmeiras extremamente consistente nessa temporada, ele não cai de rendimento. 6 gols em 16 jogos até aqui, o que são números incríveis para um jogador de 17 anos de idade. Repito, 17 anos de idade. E eu repito isso para você que cobre ele como se ele fosse um jogador consolidado de 30 anos. No Atlético Mineiro segue sendo o Hulk. Ponto. Para mim, um dos 5 melhores jogadores do país desde que chegou ao Galo. É incrível o rendimento físico e técnico do Hulk aos 38 anos de idade. São 8 gols em 11 jogos nessa temporada. Segue dando show e sendo a cara do Atlético e ele não dá nenhum indício que tá caindo ou que a idade tá afetando. No Mirassol, talvez o jogador mais low profile dessa lista aqui é o Danielzinho, que é um enorme pilar para a equipe. O volante foi o grande nome talvez do Mirassol na campanha histórica na última Série B e vem dando continuidade à sua boa fase pela equipe paulista. É essencial pro esquema do Mirassol. Inclusive lá no Instagram da Missão Esportes tem um postzinho ali em colaboração que a gente fez a parceria, onde eu falo sobre essa campanha do Mirassol e eu falo um pouquinho mais sobre a função do Danielzinho nesse time, porque que ele jogou bem e como que jogava aquele Mirassol lá. Não sei se interessa para essa temporada, até porque nova competição, nova temporada, novos rostos na equipe, mas acho que vale a pena dar uma olhadinha pelo menos para entender porque que o Danielzinho é bom. Ele é um bom volante, tá? Talvez você não conheça, ele já joga em um time que não tem tanto destaque, não é um jogador com tanto hype assim, mas eu acho ele um bom volante. No Santos vem a grande polêmica nesse vídeo, eu já tô preparado para ser apedrejado pela minha escolha aqui. Mas para mim não é o Neymar, é o Tiquinho Soares. Simples, não tem como um jogador que mal tem condições físicas de atuar ser o grande protagonista da equipe. O Tiquinho, ao contrário, vem assumindo a bronca de ser referência na área e também um importante criador de jogadas da equipe. É polêmico, mas essa é a minha escolha, eu vou explicar um pouquinho melhor por quê. Eu já disse isso em outras vezes aqui, tecnicamente, bola no pé, qualidade, não tem nenhum jogador no Brasil que chegue perto do que o Neymar joga. Bom, dessa geração, o Neymar é o terceiro melhor jogador, fica atrás só do Messi e do Cristiano Ronaldo, que não é nenhum demérito. Só que quando que o Neymar tá jogando e quando que o Neymar vai jogar?
A gente sabe que a questão física é o que impede ele de ser o craque que ele poderia ser. Infelizmente não tem como passar pano pra um cara que não tá jogando. Ele simplesmente não tem minutagem no Santos, não é por falta de qualidade, é por problemas físicos. Nesse começo de temporada já dá pra ver que o Santos não vai contar tanto assim com o Neymar, a não ser que eles recuperem milagrosamente, cala minha boca, e que pode ser que aconteça, mas logicamente olhando agora eu acho difícil. Em contrapartida, o Tiquinho tá jogando bem pelo Santos, tá assumindo uma responsabilidade muito grande no ataque, ainda mais agora que o Guilherme, que era o grande nome até pouco momento, tá caindo de rendimento. Então eu boto o Tiquinho aqui como meu grande nome do Santos, com um asterisco ali que tudo depende da qualidade física do Neymar. Talvez ele cale minha boca, como eu já disse, a gente só vai saber isso no fim da temporada, mas pela minha leitura é isso que vai acontecer. O Neymar vai ser uma decepção, infelizmente, no futebol brasileiro, não por falta de qualidade, quesito físico. Pelo Vitória eu vou aqui de Mateuzinho, pra mim um dos jogadores mais subestimados do hoje no Brasileirão, tá? Talvez até o mais, onde jogou muita bola e continua com bom desempenho ainda nessa temporada. Ele é a principal referência no meio da equipe e é um jogador indispensável. Por último, o Fluminense também vive uma fase complicadíssima e agora ele entra em um novo ciclo, com Renato Gaúcho no comando e novos jogadores chegando. Mas por enquanto o John Arias segue sendo o craque da equipe, um jogador tecnicamente muito bom e taticamente muito consciente. É o jogador com os melhores números e salvou o Fluminense no ano passado e vem salvando nesse início de temporada também. Acho muito craque o John Arias, aliás. Bom, e por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fique à vontade para discordar aqui nos comentários de qualquer nome da lista. Não esqueça também de seguir a Missão Esportes e Linha de 3 em todas as outras redes sociais. Um abraço e até a próxima.